Que bom ter todo mundo aqui. É um prazer ter vocês mais uma vez, depois de um breve recesso, né? Para a gente terminar de estudar o capítulo 9 da terceira parte, Lei de Igualdade, e começar o estudo do capítulo 11, também da terceira parte, o Lei de Liberdade. E eu mandei para vocês um pequeno roteiro para a gente conversar sobre ele, não foi? Eu quero pedir a todo mundo hoje, como nós vamos ter um programa bastante apertado, eu quero pedir de todo mundo aquele mesmo clima de objetividade que a gente adotou no último encontro e que foi muito proveitoso, porque se a gente objetiva bem as nossas falas, a gente ganha no tempo e consegue esgotar toda a programação. Então, eu quero pedir de todo mundo aquela mesma objetividade para a gente conseguir esgotar. É só a gente não devagar que a gente consegue um bom resultado, né? Eu quero colocar aqui aquela programação que eu mandei para vocês, para a gente caminhar por esse trilho aqui, tá? Eu vou ler aqui o roteirinho que eu fiz, que eu acho que facilita, pelo menos para mim, né? Em meados do século XIX, Kardec demonstra um pensamento avançado para o seu tempo ao propor a igualdade de direitos do homem e da mulher. Quando o costume era o homem casar-se por volta dos 30 anos com meninas de 15 a 18, ele se casa com a mulher artista e escritora, plenamente emancipada e 9 anos mais velha que ele, e que seria sua grande parceira na vida, inclusive no trabalho profissional e até mesmo na elaboração do espiritismo. Mesmo assim, alguns elementos do pensamento vigente na época se fazem presentes no texto kardeciano. E nosso objetivo, nesse primeiro momento, que vai durar 20 minutos apenas, será identificar esses elementos no seu texto e compreender o modo como eles são entendidos atualmente, tá? Procedendo à necessária contextualização, ok? Então, eu vou pegar alguns trechos do texto kardeciano e a gente vai conversar sobre o que a gente precisa contextualizar nesses textos, tá? Vou pegar aqui essa parte da questão 820, que são comentários de Kardec. Ele vai dizer, a própria questão 819 talvez merecesse consideração, mas como a ideia está aqui no comentário, eu acho que dá para a gente ir direto para ele. Deus apropriou à organização de cada ser as funções que ele cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe, ao mesmo tempo, maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Eu queria ouvir vocês, mulheres, a respeito disso. Professor, Hum, aí é o seguinte, nem toda mulher é mais sensível do que o marido, né? Ali no lar, às vezes é o oposto. Então, a sensibilidade, né? Não estou falando de força física nem nada. Aí eu discordo que a sensibilidade seja só feminina, tá? uhum. Obrigado, Animari. Quem mais, por favor? Eu sempre digo que a única coisa que um homem não pode fazer é amamentar. Amamentar no sentido, né, de amamentar mesmo, não de dar uma mamadeira, né? Não tô falando de alimentar, tô falando de amamentar enquanto leite materno. Fora isso, não há absolutamente nada que um homem não possa fazer, né, que seja atribuição, entre aspas, feminina. Uai, Mas assim, e a oi? gravidez? Não, tô falando depois que nasce. Ah, depois que dá. Porque tem a gravidez também, que é a gestação, que é a Não, parte mais a delicada gestação também. não, mas digo assim, nos cuidados com uma criança, Perfeito, para ser mais claro, então, a única coisa que um homem não pode fazer é amamentar, perfeito. Ok, no sentido literal da palavra, né? ok. E essas questões todas da sensibilidade, da força, acho que a questão da força física, originalmente, ela pode até ser fato, né? Se a gente for pegar na média, um homem é mais forte fisicamente que uma mulher. Mas existem tantas outras formas, né, de você superar, talvez, a falta de uma força. O macaco tá aí para levantar o carro, né? A gente não levanta no muque. Tanto um homem quanto uma mulher é capaz de trocar um pneu. Um exemplo bobo, né? Assim, isso é tudo construção, né? De que a mulher Perfeito. é mais ligada ao cuidado. Uhum. Eu percebo que nessa colocação aqui há uma ligação
entre a mulher ter uma força física inferior à do homem, com a sensibilidade, a delicadeza. Eu não sei por que essa ligação, né? Sensibilidade junto com a menor força física. Por que isso? Eu não vejo assim. Ok. Iracilda, com a palavra. Bom, gente, eu estava pensando, ele coloca aqui no finalzinho a questão dos seres confiados aos seus cuidados, que é bem essa visão, né, de que só a mulher caberia cuidar, né, dos filhos, daqueles, né, tanto do homem quanto dos filhos. Então, eu acho essa ideia também é muito complicada, né, e acaba sobrecarregando muito a mulher, né. Então, eu acho que esse pedacinho aí também, na época, se era assim, né, hoje eu acho que já não é bem assim. Muitos pais compartilham, cuidam muito bem. Nadir primeiro, vai lá, Nadir. Deixa eu ver aqui meu microfone. Ah, tá. Então, a Iracilda colocou bem, né? Se naquela época poderia ser assim, né? Mas hoje em dia, tanto o homem quanto a mulher, aliás, no Brasil, as mulheres são maioria, têm coisas muito afazeres maiores que os homens, né? Principalmente mãe solo. Eu acho que não tem nada que a mulher não possa fazer e que o homem também não. E em especial as mulheres. Se naquele tempo as mulheres só tinha a fragilidade da maternidade, né? Hoje em dia ela é mãe, pai e desempenha esse trabalho muito bem, né? Eu acho que, apesar do Kardec colocar direitos iguais, né? Mas naquele tempo a mulher era tratada assim. Hoje não, porque no Brasil as mulheres elas fazem os trabalhos delas de homem, de mulher, né? E vice-versa. Maria de Lourdes, com a palavra. Então, o que eu estava vendo aqui, acho que foi uma forma assim meio que de direcionar mesmo as coisas para isso, né? Que nem a Lavínia falou, que foi uma bom, de induzir a esse caminho, porque no início ele é bem teológico, né? Deus apropriou a organização de cada ser. Então, quer dizer, Deus fez assim, então teria que ser assim. Mas e lembrar também que no primitivismo, as mulheres e homens, eles caçavam, faziam, acho que praticamente as mesmas coisas, né? Então é isso que eu queria falar. Ok, eu vou passar para a segunda questão, para o segundo trecho, então, para a gente ver se a gente consegue desenhar isso aí. Eu quero fazer uma correçãozinha, Maria de Lourdes, que a divisão de trabalho entre homens e mulheres, ela está presente na maioria das sociedades, pelo menos que eu conheço, existe alguma divisão de trabalho, né? Agora, essa divisão de trabalho, ela é diferente de sociedade para sociedade. Então, assim, não é porque a força física é diferente que essa divisão de trabalho respeita sempre força física, né? Mas há diferentes arranjos, dependendo da sociedade. Em algumas sociedades, por exemplo, as mulheres são responsáveis pela agricultura, os homens pela caça e pela segurança e defesa, né? Os homens, em algumas sociedades, são responsáveis pela educação das crianças. Então, muitas sociedades tradicionais aqui do Brasil, a educação das crianças é responsabilidade dos homens e não das mulheres. Então, Ah, então eu estava mencionando o homem pré-histórico, né? não, porque quando a Não gente tem a fala. ver nada Eu com o entendi. indígena, o racismo, qualquer Não, coisa assim. eu entendi. É porque mesmo quando a gente pega os homens pré-históricos, né, a gente vai ver que a divisão de trabalho ela existia, mas não tinha as mesmas referências que a gente adota hoje, o que mostra que tem um elemento cultural muito forte presente nisso, né? Então, eu acho que é interessante isso que você traz. Isso que você traz vai chamar atenção para as diferenças culturais, né? E não fisiológicas, e não físicas como se acreditava na época de Kardec. O trecho 2
Na questão 822A, eu peguei só o início, quando pergunta a respeito. Eu posso até colocar a própria questão aqui, deixa eu colocar a própria questão do Livro dos Espíritos, que fica mais fácil a gente se reportar ao texto, né? Ele vai perguntar assim: olha, com que fim? Né? Ele vai entender que existe. Ah, e eu quero fazer uma explicação sobre isso aqui. Isso aqui em filosofia e ciência a gente chama de teleologismo, que é você acreditar que as coisas existem tendo em vista uma finalidade. É claro que eu posso discutir que o celular ele existe tendo em vista a comunicação, mas a gente já vai ver que, na verdade, ele transcende muito a comunicação, né? Então, assim, algumas perguntas, elas embutem um teleologismo, que é você acreditar que as coisas têm uma finalidade por si só, uma finalidade, vamos dizer assim, ontológica, né, natural. Então, essa pergunta traduz isso, olha, com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? É aquela que eu falei, né? Então, esse teleologismo vai estar presente no texto o tempo todo. Inclusive, na 822, né? Ele vai perguntar, né? Assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher? Eu digo que a pergunta é perfeita. A pergunta é perfeita. A resposta é que dá margem à discussão, né? Olha a resposta. Dos direitos, sim. Das funções, não. Preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete. Ocupe-se do exterior o homem e do interior a mulher. Cada um de acordo com a sua aptidão. Então, deixo com vocês agora para a gente encerrar nossa discussão, que vem bem na linha do que vocês estavam falando mesmo, né? E aí a Iracilda quer começar abrindo essa discussão. Iracilda, com a palavra. Quando eu li essa questão, eu estava lendo, né, antes, e eu achei interessante o final dela, né, quando ele fala aqui, ó, cada um, cada um com a sua aptidão, né? E eu acho que existem famílias em que, já foi falado até aqui, alguém falou, em que o homem, foi a Ana Mari, há homens que, pela sensibilidade, pelo envolvimento com os filhos, eles assumem muito mais essa condição de ser aquele que acolhe, aquele que está sempre junto, aquele que é sempre lembrado, e não é a mulher. Eu conheço uma família que é assim. Então, eu acho interessante. Então, eu só acho que essa pergunta se salvou por causa do finalzinho. Cada um de acordo com a sua aptidão. Porque tem homens hoje que cuidam muito bem de um lar, enquanto a mulher está correndo atrás e fazendo a sua parte também. Então, assim, eu acho que só salvou pelo finalzinho. Lavínia, para encerrar. Outro dia eu tava assistindo essa última live do Fronteiras com o Alexandre e o rapaz e o Gabriel, e me lembrei de uma coisa que o Alexandre fala que eu acho muito interessante, né? É meio materialista a gente definir funções pelo corpo, né? É o corpo que define a função de cada um, é a matéria. Enquanto que essa aptidão, né, que a gente está vendo aqui no final da resposta, ela é muito mais do espírito do que do corpo, né? As aptidões de cada um tem, a sensibilidade, a aptidão intelectual, ela é muito mais do espírito do que do corpo. Então não tem por que a gente fazer essa limitação, né? Como a Aracide acabou de falar, tem famílias onde a mulher tem mais aptidão para ir buscar o sustento fora de casa e o marido para cuidar das crianças. Fazer esse vínculo com a matéria, né, com o corpo, eu acho complicado, né? E essa frase, essa coisa do homem para fora e a mulher para dentro é repetida em André Luiz. Aquela coisa das mulheres têm que, né, ser professora e cuidar da tecelagem, e os homens o resto. Então, é uma ideia que está impregnada em outras obras também, né? Aliás, em toda a obra mediúnica do Chico Xavier, né? Porque esse era um modo de pensar do próprio Chico Xavier, transcendia o que os espíritos tentavam comunicar, e tem uma pesquisa muito bem feita nesse sentido, que relaciona as falas dos espíritos que se comunicavam com André Luiz com o que a imprensa da época trazia. Então, é muito interessante esse estudo também, eu acho que vale a pena a gente conhecer. Embora nosso tempo tenha encerrado, João Márcio com a palavra para poder a gente fechar e passar para o próximo. É com você, João Márcio. Boa noite, meu povo. Bem rápido. Eu queria só indicar esse livro, eu vi uma amiga aí citando para a história,
O livro é O Homem Pré-Histórico Também é Mulher. A história da invisibilidade das mulheres. A autora eu não conhecia, ela coloca uma coisa interessante, que é essa ideia de que o homem é um caçador, saía para caçar, né, Liz, e a mulher ficava cuidando da comida, não se sustenta arqueologicamente, porque descobriram até, tem marcas nos achados, nos fósseis femininos, de que ela teria também lutado. Ela participava da luta. Então, eles acham que essa divisão de trabalho, essa função tão estereotipada, é muito mais com o avanço cultural. Fisicamente, elas tinham, na proporção dela, a capacidade de caçar e de ir à luta com o homem também, em busca de comida e alimento. Uma coisa interessante que eu queria pontuar, eu não sei se vocês já falaram, se já estudaram tanta coisa aqui, é um grupo abençoado, né? Que 2x é abençoado, 2x é diferente do X e o Y. O Allan Kardec, ele defende a ideia de que o espírito, para evoluir, ele precisa ora reencarnar como homem ou como mulher. O Leon Denis não. Uhum. É uma coisa interessante. Leon Denis acha que você pode galgar sua evolução só como homem ou só como mulher. Se é necessário reencarnar com um ou outro, na visão do Kardec, parece que como mulher você terá experiências e funções diferentes que a reencarnação como homem. Já por Leon Denis, se são as mesmas funções, então tanto faz reencarnar como homem como mulher. É isso. Muito obrigado pela lembrança aí, João Márcio. Eu já vi um estudo nesse sentido, não esse livro aí, mas eu já vi esse estudo que fala isso. A história foi contada por pessoas já na nossa sociedade atual, a partir do olhar de hoje, né? Então, por isso, ela às vezes assume essa conformação. É interessante. Lavínia, eu vou te dar 30 segundos, porque nós temos que passar para o próximo tópico. Por favor. Não, não, é que eu esqueci de abaixar, perdão. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Gente, eu acho que a gente pode chegar num entendimento assim, né? Eu costumo dizer que afirmar que Kardec era machista é um anacronismo, né? Não faz sentido, porque você está analisando uma época pelo olhar de outra época. Então, não faz sentido afirmar que Kardec era machista e ele deu provas suficientes de que não era um homem machista no sentido que nós entendemos hoje. Acontece que não há como negar que no texto kardeciano há elementos que refletem o machismo estrutural da época dele. Pronto. Então, isto feito, a gente identificando esses pontos, a gente pode continuar tranquilamente estudando o Livro dos Espíritos, sem que isso seja problema, né? Aí nós vamos agora estudar a questão da escravidão, que é o primeiro assunto que nós vamos dedicar no capítulo da Lei da Liberdade. E eu até fiz um pequeno resumo que eu mandei para vocês. Eu vou ler esse pequeno resumo para facilitar o norteamento das nossas ideias aqui, até para eu também me situar, né? No estudo da Lei de Liberdade, começaremos por destacar a sintonia da proposta espírita com os ideais da Revolução Francesa, que caracterizava o pensamento progressista do século XIX. Kardec abraça a causa da igualdade, liberdade, fraternidade, e este é um dos capítulos em que isso fica bastante evidente. A liberdade, para Kardec e para os espíritos que dialogaram com ele, é um direito natural, mas com a condição de que seja vivida em sociedade. Segundo a comunicação mediúnica que ele está usando, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes, ou seja, em que pese você trabalhar a ideia de liberdade, mas é uma liberdade que é em comunidade. A liberdade que Kardec defende não é a liberdade do egoísta irresponsável, mas a liberdade associada à cidadania e ao respeito ao interesse coletivo. Neste capítulo, no capítulo 11, no caso que nós vamos iniciar o estudo agora, ele coloca o espiritismo contrário à escravidão, por ser esta contrária à lei da natureza. Como essa prática monstruosa havia sido abolida em toda a Europa, quando Kardec escreve os livros dele, deveria ser abolida também nas suas colônias e nos países emancipados das Américas, onde ela ainda subsistia. Consideramos que já foi suficientemente discutida a questão do uso do termo raça para referir-se aos diferentes povos, bem como o fato de os europeus se considerarem civilizados em oposição aos não-europeus, que eles consideravam atrasados, primitivos ou selvagens. Eu acho que isso aí está
ponto pacífico, né, gente? A gente já discutiu isso suficientemente, não pretendo voltar nesse ponto se vocês não se importarem. Isso transparece no texto kardeciano de um modo mais explícito na questão 849, em razão do contexto sócio-histórico em que o livro foi escrito. Mas nós não vamos nos debruçar sobre essa questão, que eu acho que todo mundo já tem condições de avaliar isso com tranquilidade. Assim sendo, daremos maior ênfase aos atuais estudos relacionados à escravidão moderna e aos processos de terceirização, pejotização e plataformização do trabalho, que em sociologia a gente chama de precarização do trabalho. Tá? E aí eu tenho algumas informações que eu queria ouvir vocês aqui a respeito dela. Olha, escravidão moderna. Vocês sabiam que hoje nós temos 28 milhões de pessoas em situação análoga à escravidão no mundo? É muita gente, né? Isso é dado da ONU, tá? Informação da ONU. E outra prática que eu já tinha visto, eu não tinha tentado e nem estava ligando que está associada à escravidão moderna, que é o casamento forçado. Meninas de até 16 anos de idade que são colocadas em situação de casamento para servir a homens mais velhos, de 30, 40, 50 anos, tá? Então, a ONU considera isso também como escravidão, situação de escravidão moderna, porque essas meninas não decidem esse casamento, elas são levadas a se casar por interesses alheios e ficam presas a esse compromisso, não tem como sair dessa situação por vontade própria. Olha que interessante, são 22 milhões de mulheres nessa situação. Eu confesso para vocês que esse dado me chocou, sabe? Alguém tinha conhecimento disso? Quer falar alguma coisa a respeito? Ou passa Eu para o não próximo? tinha conhecimento disso, mas eu imagino que não seja para esse lado do mundo a coisa, né? Como assim? Para esse lado do mundo, o que você quer dizer? É lá pro Oriente, para aqueles lados lá, porque por esse lado aqui, eu acho que será. O pior, Anne, olha que interessante. Eu fiquei sabendo de um caso aqui, a semana passada. Eu não achava que isso também não tinha aqui no Brasil, não. Eu achava que não, né? Mas aí a minha filha estava falando de uma situação que é na cidade dela, de uma pessoa que ela está acompanhando, e que é uma menina que se casou com um homem de muito, ele é bem mais velho, ela tem 20 e poucos anos e ele tem quase 70, né? E assim, por uma série de contingências, a fragilidade da situação que ela estava, né? E ele ofereceu apoio financeiro e terminou criando uma situação assim, onde ela hoje se vê numa situação de situação de constrangimento moral, de sair dessa relação. Então, não é propriamente o casamento forçado, mas é uma situação que lembra, né? Dá para a gente relacionar com isso, porque a dependência é econômica, ela não tem como sair dessa dependência em que ela se encontra. E aí eu vejo alguns casos também na Vila Mutirão, né? Meninas novinhas que são levadas a uma situação de casamento. Eu acho que, embora aqui no Brasil isso seja bem menos presente do que no leste, no oeste asiático, na Índia, né? Eu acho que a gente não pode excluir também que existe aqui, não. Não sei, João Márcio, como é que é aí no Nordeste? Havia uma denúncia de que também a gente tinha uma situação parecida em algumas regiões do Nordeste e da região Norte, não é? Como é que é isso aí? Você tem alguma informação para a gente? Dados estatísticos, não. Mas existe. E é algo muito forte cultural, sabe, Elias e amigas? Parece que o homem ele tem que cumprir essa função e a mulher, o papel dela de submissão é visto como algo virtuoso. A própria igreja, ela fortalece esse papel submisso da mulher e muitas mulheres introjetam isso. Tanto que eu estava falando com a advogada Lidiane, que é até espírita, ela dizendo, João, é interessante que algumas mulheres colocam, bom, meu marido é violento, ela narrando uma situação de relacionamento abusivo. Mas você sabe como é? É coisa de homem, a gente entende. Então, as próprias mulheres normatizam a situação de abuso e não procuram ajuda. E a lei precisa ser provocada. Mas eu queria lembrar uma coisa que a amiga falou aí anteriormente. Será que a cultura, fazer uma indagação contigo, Elias, e a gente aí, será que a cultura ela funciona como um argumento desculpável? Porque aqui no Brasil isso é crime, embora exista. Mas em muitos países isso é normal e legal. E é uma prática rotineira em 2024. Se enquadra nesse crime de escravidão moderna também onde a cultura predomina e valida de forma legal isso? Ou é enquadrado só como
crime como escravidão, onde a lei qualifica como crime, no caso o Ocidente, porque você sabe que tem países onde a mulher não pode votar, trabalhar e estudar. E a única que foi querer estudar levou um tiro na cabeça e ganhou o prêmio Nobel, a Malala. Ou seja, para eles também pode ser considerado, porque eu acredito que lá o índice deve ser muito grande, porque não tem nem não tem nem notificação, é Mas subnotificado. a ONU trabalha com esse dado como por estimativa, tá? E nesses 22 milhões de mulheres aí, bom, pelo menos pela informação que eu tive, né? Lá no documento da ONU, eles se referem a esse tipo de situação. Então, me parece que eles consideram, independente da legalidade da situação, eles consideram, né? Lavínia, com a Agora, palavra. agora não tem a notificação, né? Exatamente, eles falam isso. Como é subnotificado, é muito difícil de. Eles acham que esse número é maior. Eles acham que esse número é bem maior. Só que a estimativa que eles têm é de 22 milhões de mulheres. Mas tem isso que você falou. Parece que é maior. Inclusive, tem um canal de duas índias e elas denunciam estupros de tribos indígenas aqui no Brasil e também é invisibilizado. Não Por causa de acontece nada cultura. porque faz parte da cultura e eles têm medo de defender a mulher, né, de respeitar a cultura. Quer dizer, é uma coisa bem generalizada no planeta de provas e expiações. Complicado. Infelizmente. Lavínia, com a palavra. A gente estava falando dessa questão econômica, né? Assim, hoje em dia ainda tem muitas mulheres que se submetem a relacionamentos abusivos, e às vezes nem abusivo, mas que ela não quer mais por uma questão econômica, né? Especialmente quando você tem filhos. E a gente também tem uma cultura. Eu sei que eu escutei isso quando o colega falou da questão da religião. Eu escutei de um padre, quando eu fui conversar com ele sobre o meu casamento, antes de eu me divorciar, ele falou: Minha filha, tome sua cruz e siga. E a gente também, quantas vezes ouve no nosso meio espírita, não separa não, porque esse é teu karma, você tem que expiar, né? Senão você vai voltar com ele na próxima encarnação, porque a sua obrigação é levar esse relacionamento até a morte, né? A gente também ouve muito isso no nosso meio. Resgate, né, Lavínia? Resgate. Resgate, isso. Tá, eu vou passar agora para a questão da precarização das relações de trabalho, que é outro dado complicado. Estima-se em 60 milhões de pessoas só no Brasil, tá? Esse dado aqui agora é só Brasil. Se era 50 milhões no mundo, esse aqui agora é somente no Brasil. Então, deixa eu até escrever aqui, ó, para ninguém ter dúvida, somente no Brasil, tá? Então, eu acho esse dado muito, muito preocupante, porque é muita gente. E em situação de pejotização, que é a situação menos grave, mas que eu já vejo alguns pontos problemáticos, por exemplo, o que a pejotização traz? Nós temos 7,5 milhões de pessoas que são contratados como pessoa jurídica e estão trabalhando para uma outra empresa. Então, a pessoa jurídica presta serviço, normalmente, nesse caso aqui, é exclusivamente para uma outra empresa. E o mais interessante, como ele é pessoa jurídica, ele não tem horário, ele não tem férias, ele não tem direito nenhum. Quer dizer, ele pode ele pode negociar uma ausência temporária, mas é claro, isso aí é uma negociação direta entre uma empresa e outra, porque ele não é um funcionário, né? Então, não é que ele tenha direito, ele tem que se organizar. Então, nessa situação aqui, nós temos muita gente trabalhando, tá? Assim, em regime nenhum controle, né? Porque ele é considerado como empresário, e o empresário a gente sabe que ele dá o sangue. Nós temos mais 11,8 milhões de pessoas trabalhando como terceirizados. Se o PJ ele tem a vantagem de que ele pode ganhar mais sendo PJ, embora abrindo mão de todos os direitos trabalhistas, de previdência, de uma série de benefícios, o terceirizado ele ganha menos que o profissional da empresa e, às vezes, para realizar exatamente os trabalhos mais árduos que os funcionários daquela empresa entendem que não precisam ser eles a realizar. Então, nós temos aí quase 12 milhões de pessoas terceirizadas, que é uma situação considerada hoje de precarização do trabalho. Você retira, essa pessoa não tem os benefícios de plano de saúde, não tem uma série de benefícios que os funcionários normais têm, né? Isso aí todo mundo conhece bem. O contrato duplo, eu não achei estimativa, tá? Mas a quantidade deve ser muito elevada,
porque isso atinge principalmente professores e profissionais de saúde. São muitos professores que trabalham em 2 ou 3 escolas. Pode E pôr a polícia aí também. polícia, sim, a polícia trabalha como militar e depois tem serviço de segurança como bico, né? Bem lembrado. Deixa eu até anotar aqui, ó, educação, saúde e segurança, né? Porque eu não tinha lembrado da segurança, tem muita gente também. Então, essas pessoas trabalham 40 horas semanais no seu trabalho e mais 20, 30, 40 em outro trabalho. Eu conheci uma pessoa recentemente na fraternidade que tinha 2 contratos de 44 horas semanais. E nós temos hoje algumas colegas lá na fraternidade que trabalham em 2 contratos de 6 horas de trabalho diárias. Então, quer dizer, trabalha 12 horas diárias, né? Então, eu olho assim e falo, nós voltamos ao século XIX. O contrato duplo é hoje outra condição, que para melhorar a rentabilidade, as pessoas se submetem a condições abusivas de trabalho, né? E está dentro da lei, tá? A lei permite. Plataformização, nós temos 2.100.000 pessoas, de Uber, de entregador, e de uma série de outras atividades. Tá? E trabalho informal, nós temos 39 milhões de pessoas, que é o feirante, é o ambulante, é o vendedor de siri na praia, de queijo assado, de castanha de caju e por aí vai, né? Um deles, eu estava conversando com ele a semana passada e ele falou assim, eu trabalho de domingo a domingo, porque se eu faltar um dia, o meu patrão põe outro no meu lugar e eu não posso perder minha vaga, né? Então, assim, também outra situação. E aí eu quero ler com vocês a questão 829 para a gente ver se tem alguma relação, como é que a gente compreende esse capítulo à luz da... deixa eu parar esse compartilhamento aqui, porque eu preciso compartilhar outro agora, compartilhar o livro dos Espíritos, para a gente ver se a gente tem alguma relação ou não, sabe? Ou se é porque na época a maneira de analisar era outra, tá? Porque eu não sei como analisar isso hoje à luz do livro dos Espíritos. Eu confesso para vocês que é algo assim que eu nunca tinha parado para fazer essa análise, né? E agora a gente estudando isso aqui, é que a questão surge, né? Então, deixa eu pular essa parte da escravidão que a gente conversou e ir lá para essa aqui, né? Tá. 829, aqui mesmo, Elias. 829 e 849. Então, vamos pegar a 829, que ela tem a ver aqui, né? Vamos pegar ela aqui, olha, tá? Para a gente ver se isso aqui se aplica, olha. Lê para nós aí, ô Nimário, já que você está... Esse início aqui. Aliás, essa tela inteira. Pode ler para nós, vai lá. Então, 829. Então, o senhor, ali na sua proposta, o senhor quis destacar a resposta, né? Uhum. Mas eu vou ler a pergunta. Sim, por favor. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? É contrária à lei de Deus. Toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. É contrária à natureza, à lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Pois é, então minha pergunta é assim: na avaliação de vocês, que eu tenho certeza que vocês conhecem casos assim, o trabalho precarizado, ele degrada física e moralmente o homem e a mulher? Como vocês avaliam isso? Como a gente poderia relacionar esse tema? Eu posso, olha, isso sim, e outra coisa que eu vejo, o direito como cidadão precarizado em face a essas plataformas, tá? Tudo isso. Se você, por exemplo, pegar um plano de celular, o pessoal abusa. Olha, ou você paga tanto, você perde a linha. Tá desse jeito a coisa. Não sei se você já pegou essa situação, tá? Então, o direito do cidadão está de escravidão, né? Sendo relativizado. É esse o meu comentário. Quem não falou nada ainda? Tem gente que até agora está caladinha, a Sueli não disse nada,
A Betânia, a Silvia, a Nadir falou um pouquinho, né? Mas tem mais gente que não disse nada. Quem nos ajuda a refletir sobre essa correlação entre trabalho precarizado e escravidão? Hoje nós temos isso, vivenciamos essa precarização, sim. Agora, refletindo aqui, né? O que que nós fazemos? Nós contribuímos para isso, se for isso, né? Porque a gente pega Uber, a gente usa iFood. Como sair disso? Como não contribuir para isso? Porque se nós não utilizássemos, eu penso eu que não teria, né? Agora, tendo, nós estamos alimentando. Por outro lado, existe uma forma também das pessoas poderem trabalhar, porque eu mesma já conversei com muitas pessoas de Uber, ou mesmo que fazem iFood ou frete, moto, essas coisas, que colocam em risco a vida. O que precisa, eu penso, é que nós possamos lutar através dos nossos políticos que nos representam para que possam criar condições que não sejam assim, tão escravizante, tão degradante. Isso que eu, né, acho que seria essa solução. Ok. Nadir, com a palavra. Então, você queria que falasse, eu tenho que falar. A própria política hoje, né, como acabaram com os direitos trabalhistas, a própria política hoje, ela está ganhando espaço oferecendo esse tipo de projeto para o país, né, e muito jovem está indo nessa de ser seu próprio empresário. A minha família, todos os meus 3 filhos trabalham PJ. Nunca trabalharam registrado, nunca. Porque na área de tecnologia, eles têm uma boa profissão que falta trabalhador, que falta gente na área, porque não tem demanda aqui no Brasil para a área de tecnologia. Os três filhos trabalham assim. Quer dizer, eles trabalham muito. Meus filhos ganham bem, não ganham mal, mas para ganhar bem, ele é escravo também, né? Porque milhões e milhões e milhões que uma empresa ganha em cima do trabalho dele. E ele vende a força de trabalho dele, ele ganha muito bem e eu acho muito pouco. Mesmo ele ganhando bem, né? Porque não tem tempo para mais nada, né? É de domingo a domingo, é exatamente por isso. Ainda mais que trabalha, não tem mais como trabalhar depois da pandemia, que trabalha em casa. Então, tudo bem, eles ganham bem, é pago para isso, ok. Mas o que estão vendendo hoje em dia para a juventude é cada um ir É uma trabalhar ilusão. para não ter direito nenhum direito trabalhista, né? É abrir Exatamente. sua empresa, é ser entregador, é investir né? Quanto, na verdade, eles deveriam arrumar emprego, formação para essa. E muita gente trabalha assim, né, em regime de escravidão, Ok. né? Muita gente. Ok. Animar, e depois eu quero falar para a gente ver se a gente encaminha um Tá. raciocínio nesse assunto, tá? E Outra passa coisa, para passar para o próximo. Vai lá, Animari. a escravização é mentira, tá? A senhora acompanhou a eleição segundo turno em São Paulo? A propaganda? Acompanhei. 2 máquinas do Estado e da Prefeitura, cheio de mentira que a gente que é lá de dentro, a gente sabe. E o pessoal acreditando em tudo isso para cima de um coitado que tinha propostas inovadoras, acabou perdendo, claro, né? E eles falando um monte de mentira que todo mundo está vendo. Todo mundo não, uma minoria sabe que não é nada daquilo, tá? Então, a escravização, a mentira no dia de hoje, a escravização é o fake news, tá? Ô, Isso Animari, por parte,
Tá? É, Obrigada. é a mentira sendo usada para manter e alimentar o sistema de escravização, né? E aí eu quero, então, aproveitar essa fala É isso. sua. Exatamente. Eu quero aproveitar essa fala sua, então, para fazer a ponderação que eu queria fazer, porque, gente, não tem, eu não conheço, se alguém conhecer, me avise, me indique, tá? Estudo que contempla melhor essa questão das relações de trabalho do que o livro O Capital, do Karl Marx, né? Eu chamo atenção também para a situação da classe trabalhadora na Inglaterra sob outro aspecto, que é do Engels. Mas o Karl Marx foi quem melhor diagnosticou a realidade do trabalho, porque ele analisou a sociedade a partir do olhar do trabalhador, né? Enquanto o David Ricardo e o Adam Smith olharam a partir do ponto de vista do empreendimento, do Estado, no caso do David Ricardo, do empreendedor, no caso do Adam Smith, o Karl Marx analisou do ponto de vista do trabalhador, do trabalho, aliás, não é nem do trabalhador, é do trabalho, né? E o Karl Marx faz uma constatação que é muito interessante, que vem na linha do que a Animari disse assim, que é assim, olha, se o sistema é um sistema baseado no capital, se o sistema é baseado no capital, ou seja, capitalismo, né? Então, a maneira de funcionamento dele, ela se impõe sobre toda a sociedade. Então, quando a Sueli falou aí do peso de consciência de usar o Uber, não adianta a Sueli ter peso de consciência, ela não terá outra opção, porque o sistema está estruturado de tal modo que é essa opção que resta a todos nós, né? O próprio sistema, a maneira como o sistema se organiza, ele exige que uma taxa de desemprego exista sempre, porque é essa taxa de desemprego que regula o salário. Então, vocês vão ver, toda vez que a esquerda assume o poder, a meta da esquerda é reduzir a taxa de desemprego. Se começa a reduzir muito a taxa de desemprego, a direita chia. Por que a direita chia? Porque para o capital não é interessante taxa de desemprego baixa, porque força os salários para cima. Então, a direita entra e dá um jeito de aumentar a taxa de desemprego. Eles falam, vamos criar trabalho, mentira, porque o que interessa para eles mesmo eles vão falar do empreendedorismo, né? Cada pessoa tem que ser empreendedor de si mesmo, você é dono do seu tempo, você é patrão de si mesmo, porque para o capitalismo, o sistema capitalista, a taxa de desemprego mais elevada é benéfica. Para uma perspectiva mais social voltada para o trabalhador, é importante que a taxa de juros da economia seja uma taxa de juros baixa. Por quê? Porque taxa de juros baixa permite ao pobre financiar geladeira, fogão, carro, moto, o que ele precisar. Se a taxa de juros é alta, ela valoriza a rentabilidade das operações e dificulta para quem necessita tomar crédito. E aí o que você tem? Você tem alta rentabilidade para os donos de capital. Então, toda vez que a esquerda assume o poder, eles vão tentar baixar a taxa de juros. E toda vez que a direita assume, eles vão tentar subir a taxa de juros. Então, onde o Karl Marx fala que a ideologia, ela estrutura o modo de funcionamento da sociedade. Então, acho que é importante a gente entender isso, para a gente também não achar que é só uma questão moral, da minha ação, da sua ação, que se a gente se mobilizar para que isso aconteça, vai mudar alguma coisa, que não vai mudar. Não tem jeito de mudar, né? Então, acho muito importante a gente entender essa análise, que é mais sociológica, que é mais econômica, e perceber que o sistema modela as relações de trabalho, e aí, como o sistema modela as relações de trabalho, é ele que vai dando as cartas de como é que tudo isso deve funcionar. E aí o Karl Marx vai dizer, olha, se você não mudar o sistema, não tem como mudar essas relações de trabalho, né? Então, eu acho que é interessante a gente ter isso também no nosso horizonte, para a gente não achar que é só uma questão moral individual, né? É uma questão moral social, é a maneira como a sociedade se organiza. Lavínia com a palavra, para a gente passar para o próximo assunto. Não, é só para ilustrar, né, essa da precarização do trabalho, meu trabalho de conclusão de curso agora da pós-graduação, que se Deus quiser vai sair, é sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal em precarização do trabalho, né? Uhum. A gente tem visto, a gente reconhece o vínculo de emprego na justiça do trabalho, faz uma análise de que houve uma fraude, né, que não é PJ, por exemplo, que houve uma fraude, não chega no Supremo, vai ter reclamação constitucional e eles vão dizer que está contrário à decisão do Supremo, que entendeu que a terceirização pode ser em qualquer... Porque a terceirização originalmente era só na atividade meio, né? Tinha que ser Exatamente. assim, a limpeza, segurança, não podia ser na atividade fim da empresa, mas isso caiu.
Então, em termos de precarização do trabalho, até juridicamente a gente está com muita dificuldade. Agora, uma observação que não é nem tanto do Livro dos Espíritos, né? Eu que venho da área trabalhista, eu sempre digo que a escravidão, ela formou o DNA da humanidade, né? Não só do Brasil, porque a escravidão tem em tudo quanto é lugar, mas especialmente no Brasil, porque a gente tem uma desvalorização do trabalho absurda. Eu falo por mim mesma, eu sou servidora pública federal, no topo da carreira do Judiciário Federal, e me sinto muitas vezes escravizada, porque o trabalho é muito, não dá para trabalhar só 40 horas por semana para dar conta, e não tem hora extra, e a cobrança é em cima, e o assédio moral está lá. Isso para mim, que sou uma funcionária com estabilidade, fico imaginando isso na ponta. Fico imaginando isso, o trabalhador que está lá de servente numa obra, que tem 20 na fila lá para entregar o currículo igual ao dele. Então, assim, a gente identifica esses casos de escravidão moderna, é, como os que você ilustrou, mas no fundo, eu acho que a gente está caminhando para uma escravidão universal, sabe? Todo trabalhador, seja da CLT, seja do Uber, seja e sem um pingo de consciência de classe. Que quando a gente vive no mundo da hiperconectividade, a gente acaba se isolando, né? É um contrassenso, é uma hiperconectividade isolada. Então, a gente não consegue identidade de classe e é cada um por si, Deus por todos. E aí a extrema-direita vai só crescendo. Ok, João Márcio com a palavra, depois eu quero fazer um encerramento para pôr a outra questão. João Márcio. A Lavínia, ela tocou numa questão aí que eu estava pensando aqui. Eu acho que a falta de parâmetro transforma qualquer conceito em samba do crioulo doido. Se a gente for pegar no aspecto subjetivo, eu me sinto escravo, eu ouvi isso de um homem dizendo assim: olha, eu vivo uma escravidão muito grande. Tem dia que eu tenho que viajar de tarde para Barcelona, no outro dia eu tenho que estar em Madrid, no outro dia já tenho uma reunião em Londres. Isso é uma vida de escravo. Eu ouvindo aquilo, eu disse: a gente tem que ter algum parâmetro que é um escravo, em que condição ele está de subjugado, porque um homem desse, riquíssimo, imagine a escravidão dele ali. Deve ser muito difícil uma vida dessa, né? Um homem um dia tem que estar em Madrid, no outro dia em Londres. É Nova York, é uma escravidão horrível do homem desse. Eu fiquei pensando que se a gente não tiver um parâmetro para estabelecer, gente, calma, 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 tudo bem, você se sente escravo, mas você se sente escravo ganhando 100 mil reais? Aí é um aspecto mais psicológico do que social. Uma pessoa que ganha 100 mil reais numa transação, como é, se sente escravo de um sistema, e uma pessoa que está ali esgotando força. Se a gente for pegar no aspecto subjetivo, então todo mundo está escravo. Porque sempre vai ter alguém acima da gente, sempre a gente vai estar obedecendo. Então vai tornar impossível qualquer mudança social. É por isso que a importância, por exemplo, da questão das cotas, que foca, não, é questão dos negros, baixa renda, você estabelece baixa renda e tal. Se for colocar a baixa renda, uma pessoa que ganha 50 mil, meu dinheiro não está dando para nada, vai entrar na baixa renda que ganha 50 mil. Aí virou samba do crioulo doido. Por isso que eu estou colocando que o aspecto subjetivo, ele acaba criando uma confusão muito grande de conceito. Para tentar mudar a sociedade, nossa visão de mundo, a partir da construção de que existe escravidão, de trabalho precário, tem que estabelecer um parâmetro muito, muito rigoroso, colocar, olha, impossível você ganhando 100 mil reais numa transação entrar nesse conceito de escravidão. Você pode entrar em outro, estresse, burnout, alguma coisa, mais escravidão. Então eu acho que é muito importante ter os parâmetros, porque quando cai na subjetividade, você pega, eu vendo esse rapaz lá, eu disse, meu Deus, esse homem está se sentindo tão escravo quanto esse outro que esgota força. Imagina, agora vamos ter que criar uma lei para ajudar o coitado desse homem que ganha 100 mil na transação. Quer dizer, é um absurdo, aí vira uma confusão grande. Você vai pegar o rico e o pobre, ele vai sentir na mesma condição. Então, o Ok. aspecto subjetivo, ele causa uma confusão a nível social. É interessante. E aí, João Márcio, eu acho até que isso aí remete àquela discussão anterior, né?
porque no modo de organização social baseado no capital, a escravidão subjetiva vai atingir a todo mundo, né? Vai atingir todo mundo. Então, ouvi de pessoas, eu já vi de uma pessoa, ele dizia assim, ó, é uma pessoa pobre, e ele dizia assim, olha, eu dou graças a Deus pela vida que eu tenho, eu jamais queria ser esse empresário que vive esse inferno na vida dele atrás de dinheiro. Eu, pelo menos, eu tenho meu ganho, eu tenho a certeza da minha vida familiar, eu trabalho minhas 8 horas por dia, eu tenho uma estabilidade de vida, né, que me dá condição de fazer tudo que eu quero. Eu achei muito interessante a fala dele. Então, assim, é como que, de novo, a gente cai naquela questão do sistema. O sistema, a hora que ele prioriza lucro, prioriza ganho pessoal, prioriza acumulação de riqueza, prioriza uma série de questões que são do interesse puramente material desse mundo, consumismo, etc., ele acaba colocando todo mundo, de alguma maneira, refém do sistema, né? E eu concordo com você, a gente tem que definir, na hora que a gente for trabalhar a questão de escravidão do ponto de vista de parâmetro legal, a gente tem que definir parâmetros, porque senão, realmente, né, o empresário que trabalha para morrer... Gente, eu conheci esses dias não, já tem algum tempo, né? Mas um empresário que estava tendo um AVC, aos 72 anos de idade, trabalhando para morrer, desse jeitinho que você falou, João Márcio, de avião para cima e para baixo para poder administrar os loteamentos dele, porque ele tinha que dar conta de tudo. Eu falei para ele, falei, Bira, você está doido? Você está na hora de parar. Ele falou, mas parar que jeito? Né? Eu falei, mas, às vezes a pessoa tem que ser radical e parar mesmo. Né? Então, assim, é onde o Karl Marx diz que vai além da subjetividade dos indivíduos. O empresário ele se vê escravizado a essa situação porque ele não pode parar, porque se ele parar, a empresa dele perde, a empresa dele fecha, tem uma série de problemas. Né? Então, assim, é onde o sistema ele acaba tornando todo mundo escravo do interesse econômico. Né? O opressor com estresse porque vive escravo do capitalismo enriqueceu, exatamente. Né? É uma contradição absoluta, uma contradição absurda, mas que a gente tem que entender que é a contradição do próprio sistema. Eu quero passar para a próxima questão, Maria de Lourdes. Eu vou te dar a palavra já sinalizando para ela, pode ser? Que aí a gente evita... Não, pode falar, vou te dar 1 minuto e depois eu mudo de assunto. Por favor, É vai só lá. que eu lembrei agora, Hum. você falou, vocês estão falando dos empresários, eu lembrei aqui do Antônio Hermílio de Moraes. Ele escreveu um livro a respeito, Somos Todos Responsáveis. Ele não tinha férias, ele só trabalhava, teve 7 filhos, mas só trabalhando, e quase não teve tempo para dar atenção aos filhos. Então, eu falo aqui que os empresários acabam se tornando escravos eles mesmos, né? Do sistema, da situação, né? Só para vocês verem a bronca que eu levei do meu irmão. Eu sou uma pessoa que eu jamais aceitei ficar escravo dessas situações, né? Eu toda a vida fiz questão de almoçar em casa com meus filhos, eu fiz questão de jamais abrir mão da minha vida religiosa, e embora tendo alguns momentos alguma dificuldade de conciliar trabalho com essas prioridades que eu estabeleci, né? Uma vez um gerente meu perguntou o que era mais importante, se era o trabalho ou a família. Eu falei, a família. Ele falou, não, é o trabalho, porque é o trabalho que te dá condição de cuidar da família. Eu falei, olha, se algum dia eu for pôr o trabalho na frente da minha família, eu prefiro passar fome com a minha família do que ser escravo do trabalho por causa da minha família. O trabalho é por eles, e não, né? Mas não que eu vá ficar refém do trabalho. Então, assim, o meu irmão fala, Elias, você aposentou novo demais, você tem que criar vergonha, você ainda tem muita força de trabalho. Eu falei, uai, pois eu quero trabalhar agora, é para a doutrina espírita, que eu não posso. Né? Mas, assim, tá embutido na consciência da gente que tem que trabalhar por dinheiro. Né? Que tem que trabalhar por dinheiro, que a pessoa tem que se dar, não pode deixar de produzir. Né? E eu falo, olha, gente, onde é que está escrito isso? Está no inconsciente coletivo, está no sistema, está na lógica de funcionamento da sociedade. No nosso momento 3, nós temos os últimos 30 minutos do nosso tempo de hoje para discutir liberdade de consciência e liberdade de expressão. Nem precisa dizer da importância desse assunto, né, gente? Eu vou compartilhar com vocês o texto, porque eu acho que fica melhor de a gente acompanhar junto e a gente se nortear nessa reflexão. O tema da liberdade de consciência, que vai trabalhar das questões 837 até 842, ele continua sendo extremamente atual. O mundo vive em meio a disputas ideológicas, a Animari trouxe isso aí agora mesmo, né, Animari? Você deu um exemplo de como isso acontece, onde se observam fortes restrições a determinados modos de pensar.
Se alguém falar aqui nesse grupo que é comunista, é perigoso ir para a cadeia, tá bom, gente? Porque aqui a gente não aceita que ninguém fale isso, tá bom? Vamos combinar essa regra agora para não ter dúvida e não ter mal entendido entre nós, porque se falar vai dar problema. Em paralelo a isso, há movimentos que defendem a irrestrita liberdade de expressão. Coloca-se, então, como objetivo desse momento a seguinte pergunta: existem limites para a liberdade de expressão? Ou, como pretendem alguns setores ideológicos da atualidade, a liberdade de expressão deve ser ilimitada? Eu vou pôr o livro dos Espíritos nas questões 837 até 842, só para a gente conseguir fazer as correlações, tá? Eu queria que alguém lesse para nós essas questões para a gente, antes de tentar fazer essas correlações, a gente ver o que o texto traz para a gente, pode ser? Posso ler, professor? Deixa eu Se compartilhar alguém ele mais aqui, né? quiser, aí eu cedo a vez. Se alguém quiser ler, a Animari cede, tá, gente? Porque ela já é a leitora oficial. Alguém disputa com a Animari? Ninguém, Animari, é seu. Vai lá. 837, que é o que resulta dos embaraços que se opõem à liberdade de consciência, constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar, fazê-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. 838. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. 839. Será repreensível aquele que escandalize com sua crença um outro que não pensa como ele? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. 840. Será atentar contra a liberdade de consciência por óbice a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque essa repressão em nada tira a crença a liberdade que ela conserva integral. 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas. O poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que transviaram obedecendo a falsos princípios. Certamente que podeis até deveis, mas ensinar exemplo de Jesus, servindo-nos da brandura e da persuasão e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejais convencer. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. Por que disso se poderá reconhecer entre todas as doutrinas que alimentam a pretensão de ser a expressão única da verdade, a que tem direito de se apresentar como tal? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer, isto é, pela prática da lei de amor, na sua maior pureza, na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e criminosa. Grande Kardec. Isso aí não faz parte do texto, não, é comentário.
Gostei, Animar. Então, vou voltar agora com a nossa pergunta, né? Deixa eu voltar com ela aqui, para a gente conversar sobre essa questão. Como é As que é a religiões pergunta estão aqui? danadas, nós estamos danados. O que foi, Iracilda? Eu vejo tanta incoerência em tanta coisa, em tanta pregação, em tanta, assim, tanta rivalidade, tanta disputa. E aí eu falei, gente, ele estava descrevendo a situação que nós nos encontramos hoje, diante de algumas, né, situações aí de disputas de poder, disputas, né, da questão de pessoas, né, pela religião, e essa discriminação, essa coisa mexe muito comigo, porque eu vivi isso na prática, na minha faculdade, quando foi na época da minha, encerramento do meu curso, e isso mexeu muito comigo, partindo de pessoas que não deveriam, e eu fiquei assim, questionando muito. Parece que quando entra a questão da religião, a gente foge desse Estado de direito para todos. A gente foca só nos privilégios para alguns. É complicado isso. Pois é. Então, a pergunta é isso, gente. Existem limites para a liberdade de expressão? Ou, como pretendem alguns setores ideológicos da atualidade, a liberdade de expressão deve ser ilimitada? Vamos correlacionar com o que o Livro dos Espíritos trouxe para nós? Quem, além da Iracilda, quem se oferece? Eu só acho que liberdade de consciência e liberdade de expressão são coisas distintas. Sim, com Primeiro que a certeza. consciência é algo interno. Seria você não tem como coagir ou limitar o pensamento de alguém. Agora, a expressão, ela já é algo externo. Então, assim, você não pode limitar a consciência e o pensamento de alguém, mas você pode limitar a exteriorização desse pensamento, dessa consciência. O grande debate que a gente tem hoje em dia, assim, que ali se a punição, a transgressão, a liberdade de expressão, ela só pode ser posterior ou se poderia haver algum tipo de controle prévio, que aí você que poderia equiparar a censura, né? Essa acho que é a grande discussão do momento. Agora, hoje eu estava ouvindo, ontem, estava ouvindo um áudiozinho do professor lá do outro curso que eu faço de teologia da Umbanda, dessa questão de como é aviltante, né? Você ter algo que interfira nas suas coisas mais íntimas, né? Especialmente na sua religião, na sua forma de achar, de agir, né? Essa questão que fala, né? Seria falta de liberdade de expressão você escandalizar alguém pelo seu jeito de ser? Isso é tão relativo, né? Porque se eu não sou responsável pelo que o outro pensa, né? Eu sou responsável pelo que eu falo. Então, assim, eu vou escandalizar alguém porque eu estou andando de branco às sextas-feiras? Pode ser que tenha gente que se escandalize com isso, mas também qual é o nível do escândalo, né? Assim, qual o nível de suscetibilidade do outro de escândalo? A gente tem que viver um mundo com um pouco mais de tolerância e liberdade, né? Então, agora é onde o limite dessa tolerância, como é que funciona isso, tá? Vai lá, Rita, com a palavra. Eu penso que hoje o que nós estamos vivendo em termos de tudo, de redes sociais, de mundo de uma forma geral, a liberdade de consciência, ela não anda junta com a liberdade de expressão. Eu tenho percebido isso demais. Às vezes, o que você intimamente pensa não é aquilo que você expressa, até por conta da pressão que a própria sociedade faz sobre você. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês não acham que o discurso da liberdade de expressão ele é usado de conveniência, ele é convenientemente distorcido para atender a certos interesses ideológicos? Porque, veja bem, o que eu estou vendo, assim, olha, a Lavínia trouxe um negócio que é interessante, e que a hora que eu pego a fala de vocês duas, isso aí mostra como que está. A Silvia está dizendo que não vai falar porque está com muita tosse, tá? Mas tá bom, Silvia, se você a qualquer momento quiser entrar mesmo tossindo, a gente te dá total liberdade de expressão da sua tosse, viu? Não tem problema não.
É, assim, eu vejo, por exemplo, eu quero que todo mundo tenha liberdade de expressão, mas não pode sair de branco sexta-feira, porque senão é do candomblé. Eu quero liberdade religiosa, mas eu quero liberdade religiosa para eu expressar a minha religião. Para se você expressar a sua, eu não quero. Então, assim, gente, a impressão que eu tenho é que não é isso que está em discussão. Não é isso que está em discussão. Isso é uma manipulação ideológica. Eu estou num bate-papo com uma pessoa numa publicação que eu fiz no TikTok, que eu chamo a atenção para ele, eu falo, escuta, mas você não percebe que a sua fala, né, a sua fala está incoerente, né? Ele diz uma coisa alegando outra. Então, eu chamei a atenção para ele, falei, olha, o que você está defendendo, você no seu texto diz, é o que nós estamos defendendo. Mas você acha que esse texto seu te dá direito de agir de maneira contrária ao que você está propondo. Então, ao mesmo tempo que ele fala que o que ele defende é a liberdade para todo mundo, né, ele acha que os gays não podem se casar, porque é uma imoralidade. Então, assim, eu falo, peraí. Sabe? Então, eu fico me perguntando se o que a gente está vivendo é liberdade de expressão ou é uma manipulação ideológica, aquilo que a Animari falou lá atrás, né, onde o governo do Estado e a Prefeitura de São Paulo estavam usando elementos de manipulação ideológica para poder fazer parecer uma certa coisa, né? Então, assim, eu acho que até isso a gente tem que ter cuidado, porque para mim essa parte do Livro dos Espíritos é uma parte das mais coerentes que eu vejo. Nadir, com a palavra. O problema é esse, né? Eu estava pensando esses dias que essa liberdade de expressão pode nos levar a um conto de Gaia, né? Porque é a ideologia, é só a religião deles, e eu estou vendo cada vez mais ficando. Pode ser pessimismo, mas eu tenho um certo medo que uma, uma, uma obra, né, de arte como Conto de Gaia, vai transformar o país, né? Eu ainda tenho esse receio, né? Que é tanto fanatismo, é tanta loucura querer colocar nos dias de hoje. Eu acho que teria que ter uma saída, né, de separar o Estado. Eu acho que as pessoas hoje voltou a misturar tudo, Estado e religião, e uma religião ligada a um cara que viveu, um legislador que viveu há milênios, Não sei como tem gente que consegue ainda seguir um negócio desse. Eu não entendo. E aí, eu assistindo o Conto de Gaia, vendo aquele horror todo, né? Eu tenho esse medo quando esse povo está no poder, quando esse povo está falando de acontecer isso com o Brasil, com o mundo, com o Brasil, né? De uma religião querer tomar o Estado e sufocar as outras, né? Eu acho não é liberdade de expressão, e graças a Deus nós tivemos aí o Alexandre de Moraes, que bateu de frente com esses fundamentalista louco, porque deveria, para mim, estar tudo preso, né? Alguns estão, viu? Alguns estão. A maioria está com tornozeleira só hoje, né? Mas aí os cabeças Os e cabeças sei são lá, tudo soltos. alguém para poder fazer uma lavagem cerebral nesse povo, quer dizer, uma limpeza cerebral, porque não dá para entender, cara. Não dá. Para mim é fundamentalista, não é religião, e eu sou contra qualquer religião ficar seguindo um mito, Pois é. sabe? Eu sou contra isso. Então vamos lá. Eu quero pegar 3 assuntos aqui que estão entrelaçados com isso. A primeira delas é a teologia da prosperidade. Quem faz uma breve explicação para nós de em que consiste a teologia da prosperidade e o que ela tem a ver com essa liberdade de consciência e liberdade de expressão? Quem poderia nos ajudar nessa correlação aí? O que ela tem a ver com esse assunto nosso? Como ela contribui para essa situação que a Iracilda denunciou? Quem gostaria de começar para nós? Teologia da prosperidade, todo mundo sabe o que é isso, né, gente? Eu estou quietinha porque eu não sei o que é. A igreja acho que é Bola de Neve, prega. E os neopentecostais, né? O neopentecostalismo como um todo
né? O neopentecostalismo, como um todo, é, trabalha nessa perspectiva. E, por incrível que pareça, isso tem chegado até mesmo ao espiritismo. Hoje, se a gente ficar atento, a gente vai ver que existe uma onda no meio espírita de teologia da prosperidade, né? Como é que é? Aquele livro O Segredo fez muito sucesso no meio espírita, e tem muita gente nessa vibe assim, mais. Me desculpa fazer uma referência, né? Eu não gosto muito disso, não, mas Haroldo Dutriana, né? Haroldo Dutriana. Então, assim, o Haroldo Dutra, para mim, é um representante dessa corrente neopentecostal dentro do Espiritismo, né? Dessa visão de prosperidade, e a gente tem que estar atento para isso, porque senão a gente acha que é espiritismo e vai misturando tudo numa farinha de saco só. E essa teologia da prosperidade, ela é um dos elementos usados para manutenção de uma ordem capitalista, né? De dizer que o sistema capitalista é o ideal, porque nele todo mundo pode enriquecer, nele todo mundo pode ser bem-sucedido, nele todo mundo pode prosperar, né? Então, assim, é algo que a gente tem que estar muito atento. A gente sabe que isso é uma grande mentira, é uma grande mentira. Para o sistema capitalista funcionar, ele precisa de uma grande quantidade de pessoas como mão de obra, ele precisa de uma grande quantidade de pessoas como desempregados, e ele precisa de um pequeno grupo como detentores de capital, né? Então, a lógica é essa. Então, a teologia da prosperidade é muito mais uma manipulação do pensamento do que uma realidade. João Marcos, com a palavra, em seguida a gente vai para a teologia do domínio. Pode ser que algum assista esse nosso encontro aqui. Existem canais de TV aberta que são bons, mais ou menos bons, ruins, péssimos, e existe a TV Mundo Maior. Meu Deus, como é que se desperdiça uma TV 24 horas de programação espírita? Horroroso. Eu botei no programa de manhã, não aguentei, parecia algodão doce. Meu irmão, ame que você não vai adoecer. Porque se você fizer o bem, não adoece. Não, é porque eu errei de programa. Eu vou para de noite. Quinta-feira, tava lá. Olha, você tá na pobreza, porque é uma expiação. Quando finalizar a expiação, você melhora de vida. Eu disse, não, eu errei também. Vou pro domingo. Era pior. Teologia da prosperidade pura dentro do Espiritismo. Meu Deus. Imagine o Kardec hoje, Elias e amigas, tendo uma TV aberta 24 horas de programação espírita. Seria um show. A TV Mundo Maior, meu Deus, é uma coisa catequética. Qualquer criança índico não gosta daquilo. Imagine um adulto sensato. Como é que se desperdiça uma programação inteira? Era para estar lá Elias Moraes, era para estar o pessoal do Espírita Info, para estar esse lançamento todo. Meu Deus, como é necessário mudar aquela programação? Não tem audiência nem nos espíritos. É isso. Interessante. Quem mais, gente? A Iracilda estava rindo aí, Iracilda, quer falar? Eu gostei demais do João Marcos falando que ele tentou várias dias para ver se mudava o conteúdo. Mas eu acho interessante porque isso é muito sério, né? Eu acho que essa coisa da prosperidade, eu mereço, eu tenho direito, o Senhor vai me dar, o Senhor eu vou conquistar, eu vou ter, eu me esforço, né? Então, assim, não, e há cursos e cursos, hoje até dentro até com alguns, né, pessoas ligadas ao espiritismo, mas tem também vários e vários cursos ligados às outras religiões, de pessoas que fazem cursos de uma maneira que você tem uma vida próspera, né? E é muito complicado isso, porque isso é um forte motivo para alienação mesmo, né? É isso que me preocupa. O João Márcio, eu até abri aqui o canal do YouTube da TV Mundo Maior, só para ver. Eles têm 627 mil inscritos. Tem 16 mil vídeos salvos na rede, tá? E eu estou olhando aqui os vídeos, 250 visualizações, 362, 99, né? Mas tem alguns que tem muitas. Tem uns de 23 mil, tem um de 23 mil são dois. Aliás, é um só, de 23 mil. Aí vem outros de 5.300, 3.800, 2.300. Então, assim, 15 mil. Ó, tem um aqui, ó, 78 mil visualizações sobre roupa de brechó e espiritismo. Tem uma de 122 mil visualizações, como funciona um resgate no mundo espiritual. É muito interessante, né? Nadir, com a palavra, vai lá. Essa é a Elias, realidade. bem rápido. Essa é a ilusão dos Eu- likes. Espera aí só um Se pouquinho, você Nadir. vê, é a ilusão dos likes, né? O algoritmo dá essa ilusão pra gente. Se você vê quantos likes
tem, por exemplo, num texto ou num postagem do Leonardo Boff, vá comparar com a da Anitta. Você vai achar que a Anitta é mais evoluída, né? É. Vai lá, Nadir. Ah, absurdo. Eu não consigo mais entrar nessas rádios, nessas TVs, não, e ouvir palestra espírita, esse pessoal do espiritismo. Eu estou preferindo, sabe o quê? Assistir Antônio Miranda, Daniel Contígio, que são tudo ateu, sabe, do que ficar ouvindo besteira. Eu acho que constrói mais, sabe? Você ouvir algo diferente, algo que te faz questionar, né? Se é aquilo que você acredita é aquilo mesmo, do que ficar ouvindo, vendo aí Haroldo Dutra, vendo o Divaldo, vendo esse pessoal. Eu não consigo mais, não. Não aguento mais. Ok. Vamos lá, gente. Teologia do domínio. O Animari, então, só para ver se ficou bem entendido, teologia da prosperidade é essa corrente moderna que tem aí de religiosidade, que quer dizer que o sucesso da vida material tem a ver com espiritualidade, tem a ver com religiosidade, e faz uma associação, né, entre espiritualidade e sucesso na vida material. Ou seja, você valida o sistema capitalista a partir de uma perspectiva religiosa, né? Teologia do domínio, em que consiste, gente? A teologia do domínio, ela começou também no neopentecostalismo americano, né? E ela parte de uma deturpação do livro do Gênesis, né? Quando fala que, né, que é crescer e multiplicar e vos e dominai a terra como um todo. Eles deturpam essa passagem bíblica, dizendo que os neopentecostais têm que crescer em número ao ponto de começarem a influir politicamente em alguma sociedade para dominar por completo. O objetivo deles, no final das contas, é um Estado teocrático. Né? E aí vale sim, ó, a observação da Nadir, o conto da Aya, né? Vale sim, porque é essa a ideia. A ideia é estabelecer um Estado teocrático. Nós temos essa ideia também no movimento fundamentalista islâmico. Então, por incrível que pareça, sempre dentro do tronco judaico-cristão. No meio budista, no meio das religiões tradicionais chinesas, indianas, não há essa pretensão de dominação. Isso é do tronco judaico-cristão, que, por azar, é mais de metade da população do mundo, somando muçulmanos e cristãos. Estado laico. Então, está claro para todo mundo, gente, a teologia do domínio? A Lavínia fez um resumo maravilhoso, né? É a pretensão de estabelecer dominação política através de mecanismos religiosos, usando para isso a fé das pessoas. Então, é por isso que o movimento Iracilda, fecha para mim. É por isso que o movimento pentecostal ele tem insistido tanto nessa questão política, né? Porque faz parte desse movimento, né, de ocupação dos espaços políticos, de ocupação de conselho tutelar, de ocupação de cargos decisivos na esfera executiva, tá? Em todas as esferas do Estado, para impor a sua pauta moral, que é de cunho extremamente conservador. Foi a Nadir que lembrou muito bem, né? Velho testamentário, porque toda a teologia é baseada no Velho Testamento e não no Novo. Não tem nada a ver com Jesus, tem a ver com um Pentateuco, com Moisés, né? Estado laico. Quem conceitua para nós, por favor? Por isso que eu falei que eu acho que todas as vezes que a gente entra nesse caminho e não entende, né, o que isso representa, porque é quando a gente não tem noção do que é um Estado laico, né? É o Estado onde todo mundo deveria ter espaço, não apenas algumas correntes, né, principalmente pensamento religioso, onde você deveria fazer um Pai Nosso, mas você deveria recitar o Alcorão, você deveria fazer uma oração muçulmana. Pelo menos eu estou falando de uma realidade escolar, porque é tão triste você chegar numa escola e ver todo mundo recitando o Pai Nosso. Tem criança que não é católica, tem criança que, né, não tem noção disso e nem por isso deixa de ser acolhida, deve ser acolhida. Então, assim, eu acho que o Estado laico ainda não está. Nós não temos noção do que é um Estado laico ainda no Brasil. Eu acho que nós não temos essa noção. Eu quero chamar a atenção que Estado laico não significa
inibição de religião de ninguém, pelo contrário, é a possibilidade de cada um viver sua fé segundo sua consciência, é a garantia plena da liberdade de consciência, né, para todos os cidadãos, e não apenas para os cidadãos de um determinado espectro religioso. Então, acho que essa é a diferença. As pessoas acham que Estado laico é Estado ateu. Não, é o Estado não estar a serviço de nenhuma religião específica e garantir liberdade religiosa a todas as pessoas, né? Então, acho que é muito importante, porque a gente vê, mesmo no meio espírita, as pessoas sendo contra o Estado laico, que acham que é um Estado ateu. E aí, para encerrar, gente, eu quero pegar o paradoxo da intolerância do Popper, que esse paradoxo ele tem sido muito discutido recentemente, e eu acho que ele é interessante para nós, quando ele diz assim, olha, a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada, mesmo aos intolerantes, e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então os tolerantes serão destruídos e, com eles, a tolerância. Esse paradoxo do Popper, eu acho ele muito interessante, e aí eu quero voltar a questão do Livro dos Espíritos, né? Que ele vai falar para a gente que a gente tem que agir ainda assim com brandura, mas que também a gente não pode deixa eu pegar aqui onde é que está no Livro dos Espíritos, né? Aqui, ó, a 841. Eu queria ler de novo essas duas questões para a gente encerrar com elas, sabe? E a gente tirar o proveito que a gente puder dessa reflexão, que eu acho que é muito interessante, né? Eu acho que elas devem nortear a nossa ação política ao longo da nossa vida, né? Porque isso é muito importante. Então, vai lá, Anne Mari, continua para nós. 841, vamos ler de novo, tá? Para a gente ver como é que a gente lida com isso. Vai lá. 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-nos da brandura e da persuasão, e não da força. Eu quero uma pausa aí, Anne Mari. Sim, sim. Dá para ser só da brandura e da persuasão sempre, gente? Não. Tá? Então, assim, com essa ressalva, eu entendo o que o Espírito está querendo dizer nessa resposta, e eu acho muito interessante. Eu gosto muito do Memórias de um Suicida, quando eles pegam um personagem lá que é muito problemático, mantém ele numa prisão isolado, lá numa torre lá do castelo, da Legião dos Servos de Maria, né? Aí não vou entrar no mérito disso, tá? E ele é visitado regularmente pela maior autoridade moral da Legião dos Servos de Maria, que é um senhor lá, que faz um trabalho diuturno com ele de reflexão. Então, assim, eu quero dizer que, às vezes, servir da brandura e da persuasão e não da força pode significar, por exemplo, não usar tortura, tá? Que jamais a gente pode validar também, né? Jamais. Mas não significa que não seja necessário, às vezes, impor certos limites para que a pessoa não cause danos maiores à sociedade, né? Continua aí, Animário. Tá. Só uma observação. E as pessoas deixam a gente falar? Começa a falar mais alto? Exatamente. Então, às vezes, você tem que ter limite, sim, porque senão, né, a gente pode esbarrar num certo problema social muito grave. Vai lá. Se alguma coisa se pode impor, é o bem e a fraternidade, mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não tem impõe. Então, assim, a convicção a gente não impõe, mas esse projeto de lei que estava tramitando aí de regulação das redes sociais, eu vejo que ele é extremamente benéfico, né? É necessário, porque nenhuma liberdade pode ser absoluta e descontrolada como está, inclusive liberdade de disseminar informação criminosa, não pode ter isso, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa refletir sobre isso aqui, à luz do paradoxo do Popper lá, porque senão a sociedade vai para o buraco e a hora que a gente vê, a gente não tem nem como voltar atrás, né? A 842, a gente já discutiu, eu acho que o suficiente. Eu acho que é muito importante isso, olha, a gente entender que doutrina
espiritual boa é aquela que faz homens de bem, e não a que faz hipócritas e pessoas com discurso de ódio. Eu acho que se a gente tiver isso como norteador, fica fácil até a gente definir de que lado que a gente se posiciona nos conflitos ideológicos que vão estar correndo na nossa sociedade, que são inevitáveis, né? Eu deixo para cada um dizer uma palavrinha assim de 30 segundos para a gente poder encerrar com o mínimo de atraso, que passou da hora um pouquinho, mas eu acho que valeu a pena. Então, quem quiser manifestar mais alguma coisa, por favor, façam uso da Essa palavra. regulação, desculpa, a Sim. regulação das leis das redes sociais tem encontrado tanta dificuldade para avançar, inacreditável. É isso que eu queria dizer. Eu quero falar só a questão, né? Quando a gente criou aquele negócio daquela escola sem partido, né? Assim, é complicado isso, né? Porque é uma ideia complicada, né? Você achar que certas coisas não podem fazer parte do cotidiano escolar, uma vez que faz parte da cultura, uma vez que faz parte da nossa sociedade. E na época isso me preocupou muito, isso me indignou muito, todas essas coisas que saíram. Então, eu acho que foi bom, porque eu acho que a gente vai ampliar. Só que ainda tem outras questões que eu não coloquei aqui, que eu queria colocar, mas vai entrar, acho que no livre-arbítrio ali, semana que vem. Mais alguém para encerrar? Na realidade, eu ia reforçar o que a Iracida falou. Livre-arbítrio, para mim, é o tema que deveria ser pelo menos umas quatro encontros, porque tem tanta coisa para falar dele que, oi danadinho, viu? Próxima semana, gente. Próxima sexta-feira nós vamos conversar sobre livre-arbítrio, é o capítulo nós, tá? E vamos nos despedir, porque eu espero todos vocês sexta-feira que vem para a gente conversar, então, sobre essa parte tão complexa que vai, então, render pano para as mangas de todos nós. Abraço para todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau, bom fim de semana. Tchau, Bom obrigada, fim de gente. semana. Segunda para Obrigada, quem vem. obrigada.